O presidente Jair Bolsonaro deixou o país perplexo ao condenar o isolamento social, única medida que a essa altura pode reduzir, em parte, os riscos que os brasileiros estão correndo diante do novo coronavírus. Nós vamos agora mostrar os principais trechos desse pronunciamento e confrontá-los com a realidade e com o que vem afirmando autoridades, inclusive do próprio governo Bolsonaro. Começando pelo trecho em que o presidente se refere à volta dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China, origem da pandemia. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. A operação, que foi um sucesso, tinha sido descartada por Bolsonaro no primeiro momento. No fim de janeiro, ele disse que não traria brasileiros da China. O grande problema que nós temos pela frente, nós não temos uma lei de quarentena. Ao trazer brasileiros para cá, é a nossa ideia, obviamente, colocar no local para quarentena, mas qualquer ação judicial tira de lá. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. Então, são coisas que têm que ser pensadas, conversado antecipadamente com o chefe do Poder Judiciário, tá? Conversado com o Parlamento também. Depois, o presidente sugeriu, na contramão de todas as evidências científicas e de todas as recomendações médicas, que as restrições à circulação de pessoas adotadas até aqui são exageradas. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. A importância de reduzir a circulação de pessoas vem sendo destacada pelo próprio Ministério da Saúde. Claramente, em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Não tem aonde entrar. Evitar esse colapso, eventualmente, pode ser necessário segurar a movimentação para ver se consegue diminuir a transmissão. O Ministério da Saúde chegou a pedir, inclusive, que a população ficasse em casa por conta própria, antes mesmo das restrições impostas por estados e pelas prefeituras. As pessoas não vão poder ficar esperando pelo poder público para que o poder público individualmente possa fazer ações que impeçam a evolução, o crescimento desta doença. As pessoas precisarão fazer a sua parte. Cada um de nós vai ter que fazer a sua parte. Todos sabem que quanto mais tempo ficar em casa, vai diminuir a velocidade da transmissão da doença. No pronunciamento, o presidente Bolsonaro sugeriu que as escolas deveriam voltar a funcionar agora e que a Covid-19 é problema quase exclusivo das pessoas idosas. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Mas as autoridades de saúde já disseram que não há padrão nesse sentido e que aqui há muitos jovens com diagnóstico de contaminação pelo novo coronavírus. O ministro da Saúde e auxiliares reforçam sempre que podem que mesmo jovens assintomáticos representam risco aos mais velhos, justificando assim a necessidade do isolamento social. A média de idade é 42 anos, a gente está com 50% abaixo de 40 anos, o que justifica parte da fala do ministro, que a gente tem um perfil de pacientes ainda muito jovens que estão sendo diagnosticados com essa nova doença. O caminho que nós temos é um caminho longo, volto a repetir, nós teremos aí em torno de 20 semanas a partir do surto epidêmico, que serão extremamente duras para as famílias, para as pessoas. Cuidem dos idosos. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. É preciso ter
muito claro que ligar o telefone para perguntar como é que está, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza. Dialogar, procurar proteger. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. Como fazer isso, como dimensionar isso, dentro de todas as questões que envolvem determinações de bloqueios, quarentenas, limitação de ir e vir. O isolamento social é defendido pela Organização Mundial da Saúde e por líderes de todo o mundo. Ontem, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, determinou que 1,3 bilhão de pessoas fiquem em casa por 3 semanas. A mesma medida foi tomada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Nesta noite, eu devo dar ao povo britânico uma instrução simples. Vocês devem ficar em casa. A pandemia está se acelerando. Pedir às pessoas que fiquem em casa e outras medidas físicas de distanciamento são uma maneira importante de retardar a propagação do vírus. Atualmente, não existe tratamento comprovadamente eficaz contra a Covid-19. É ótimo ver o nível de energia agora sendo direcionado para pesquisa e desenvolvimento contra o vírus. Mas o uso de medicamentos não testados, sem as evidências certas, pode gerar falsas esperanças e até causar mais mal do que bem. More harm than good. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro voltou a chamar de gripezinha a doença que já matou 48 brasileiros e quase 19 mil pessoas no mundo. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Em uma carta aos líderes do G20 ontem, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu mais recursos para evitar que a pandemia do novo coronavírus atinja o que ele chamou de proporções apocalípticas. Também ontem, horas antes do pronunciamento de Bolsonaro, os técnicos do Ministério da Saúde alertavam para a gravidade da doença, exatamente como eles têm feito todo dia. Ouça o que disse ontem o secretário de Vigilância em Saúde. Poxa, Hercúleo, estamos enfrentando uma pandemia, possivelmente a maior pandemia deste século. O presidente disse ainda que, se fosse contaminado, não precisaria se preocupar por causa do histórico de atleta. Mas muitos esportistas relataram sintomas fortes depois que contraíram o vírus. O nadador sul-africano Cameron Vanderburg, campeão olímpico nos 100 metros peito em 2012, disse que o novo coronavírus é, de longe, o pior vírus que ele já enfrentou. Apesar da boa capacidade pulmonar, ele relatou muita dificuldade para respirar e para executar tarefas como uma simples caminhada. Atletas brasileiros, como o tenista Thiago Wilde e o Mike, jogador de basquete no Paulistano, também testaram positivo para o novo coronavírus, mas estão bem. Bolsonaro também fez críticas à imprensa. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Também nesse ponto, autoridades do governo não têm se posicionado como presidente. No fim de semana, o secretário executivo do Ministério da Saúde destacou que a imprensa está toda voltada para o assunto, com informações disponibilizadas minuto a minuto. Vamos cumprir com aquelas recomendações que estão sendo dadas pelas secretarias, pelos hospitais, pelos municípios, pelos órgãos de imprensa. Toda a comunicação do país está direcionada para esse tema. 100% da programação da televisão, do rádio, está direcionada para esse tema. Todas as informações estão sendo disponibilizadas minuto a minuto. A nossa responsabilidade é muito grande.